O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas que nos acompanham pela TV Imaculada, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Nós estamos celebrando nesse tempo, o tempo pascal, e já sabemos que esse é o tempo central de nossa fé. É o tempo em que a igreja, o início da igreja, as comunidades primitivas vão procurando ser testemunhas, aprender a viver por si mesmas, mas claro, deixando-se conduzir pelo Espírito, a proposta do seu mestre Jesus. Por isso que nós temos escutado ao longo desse tempo muito da carta, aliás, do livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje, de forma especial, nós percebemos alguns detalhes importantes desta comunidade inicial, dessa comunidade que é a igreja primitiva. Nós encontramos um detalhe que nós podemos dizer que hoje nós somos chamados a viver nesse tempo de pandemia. Nós não podemos mais nos encontrar muito como nos encontrávamos no templo, na igreja, na nossa comunidade, se reunir como povo de Deus, que nós gostamos de estar juntos para celebrar nossa fé. Somos convidados, convidadas a sermos, na nossa família, igreja doméstica. E nessa comunidade de Filipenses, nós encontramos justamente os apóstolos que se deparam com mulheres, muito comum na igreja de hoje, plena de mulheres e vazia de homens. A igreja sempre teve essa presença feminina, né, como sinal de disposição e abertura à palavra de Deus. Tanto é verdade que nós escutamos que Lídia acreditava em Deus e seu coração estava aberto para escutar o anúncio do apóstolo. E nessa comunidade nós percebemos o quanto é importante nós aprendermos a rezar no templo, que é o lugar do encontro da comunidade, mas também aprendemos a rezar em casa. Ali nós encontramos uma situação bonita, ali ao lado da natureza, perto do rio. São Paulo percebeu que tinha oração nesse grupo de mulheres. Então, a primeira chamada é justamente esta. Precisamos aprender a rezar, quer onde nós estejamos. Precisamos encontrar Deus em todos os lugares, porque Ele está no nosso coração, está no nosso irmão, na nossa irmã, está, claro, sobretudo e especialmente na palavra e na Eucaristia. Outro dado importante, é importante também nós percebermos que a semente do verbo está presente já antes mesmo do anúncio. São Paulo percebe que nesse grupo de oração, na disposição de Lídia, ele encontra e percebe que Deus já está aí. Mas, ao mesmo tempo, é importante também que nós percebamos que não podemos deixar de viver o testemunho e o anúncio. Mesmo que exista o verbo, mesmo que exista a fé num grupo que se reúne, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos dar esse testemunho. Precisamos anunciar também a palavra.
Esse também é o outro dado que eu gostaria de justamente lembrar desta palavra, o testemunho e o anúncio, que muitas vezes pode parecer-nos difícil, como é aquela realidade que o próprio Senhor coloca aos discípulos. Olha, muitas situações vão acontecer, inclusive que vocês serão perseguidos, mas aquele que confia em Jesus, confia no seu Espírito, que ele anuncia, ele promete que será o nosso defensor. Quando nos deixamos conduzir pelo Espírito do Senhor, pela moção do Espírito Santo, nós viveremos certamente com alegria, com firmeza o testemunho e não deixaremos de anunciar Jesus. Queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração como esta mulher, numa das primeiras comunidades cristãs, Lídia, para que Deus fale pela experiência do encontro, pela oração simples que acontece nas nossas famílias, nos nossos grupos, nos movimentos, nas pastorais, mas estejamos também abertos ao anúncio que procede da palavra de Deus, que é o próprio Cristo encarnado e ressuscitado na nossa história. Louvado